nós deixámos de nos ouvir, então pronto, eu decidi deitar abaixo a ligação. Vamos retomar agora outra vez o direct, vamos chamar o Michael aqui à conversa. Estávamos a falar um bocadinho da gestão de conflitos, como é que eles acontecem, quais os principais fatores, e realmente isto foi um bocadinho abaixo, mas já temos aqui o Michael. Direto. Vamos aguardar então que ele entre. Estás-me a ouvir? Sim? Ainda não. Então, estávamos a falar um bocadinho da gestão de Eu acho que sim. conflitos. Agora eu também estou a ouvir bem. Boa. Ok, Pronto. boa. A culpa é tua, Cláudia. Eu vou-me Ok, chatear contigo. falámos cedo demais. Falámos muito cedo. Então, já vamos a falar sobre as características que despoletam aqui estes conflitos na social. Então pronto, estávamos a falar primeiro sobre... Aliás, eu estava a falar sobre o perfil do comercial. Consegues-me ouvir? A ligação está mesmo muito Bem, complicada. perfeito. Ok, então vou Perfeito, falar. sim. O perfil do comercial, lá está. Para entrares na área comercial e teres imediatamente sucesso, tens de ter um perfil muito mais diretivo, muito mais focado para resultados, inclusive é para processos, do que para pessoas ou relacionamentos. E mesmo que não tenhas esse perfil, quando entras na área comercial, o ambiente em que estás inserido vai te obrigar a desenvolver esse perfil. Portanto, primeiro é o perfil da pessoa. Normalmente, sobretudo os top performers, são pessoas que têm um ego deste tamanho, têm um ego muito grande, os seus resultados provocam isso e na minha opinião, não há nada de errado com isso, porque o ego tem uma função muito importante de defesa da própria autoestima. Normalmente há aqui uma relação inversa, quanto maior o ego, menor a autoestima, mas quando a tua autoestima está muito lá em baixo, quando falhas resultados, quando as tuas chamadas não estão a entrar, quando as tuas reuniões não estão a aparecer, quando o teu fecho não está a acontecer, é esse ego que vai fazer com que a autoestima do comercial não vá parar lá abaixo e se mantenha aqui num nível mais ou menos equilibrado que o permita continuar a executar independentemente das frustrações. Mas esse ego tem lados bons e tem lados maus, não é? Os lados maus é quando tudo está a correr bem, eu sou o centro do mundo. Não é? Eu sou mais eu, ninguém está acima de mim, nem Deus está acima de mim. Aliás, eu sou Deus aqui neste departamento, na empresa, mesmo o diretor, se quiser vir falar comigo, eu vou-lhe dizer quem é que eu sou e quais é que são os meus resultados. Portanto, há esse perfil que ou o trazes ou vais desenvolvê-lo, há essa questão do ego, há a questão dos resultados serem muito palpáveis e muito tangíveis e, sobretudo, muito equiparáveis de uma pessoa para com outra. Há sempre Essa essa comparação, luta. não é? Há Essa sempre, ela é competitividade. muito tangível. Não é? Mas porque eu sou administrativo, eu não consigo comparar de forma direta o teu trabalho ao meu. Pelo menos de forma direta e objetiva. Na área comercial isso é possível. Não só tu comparares, como qualquer um de nós, colegas, dentro ou fora da área comercial, comparar. Isso faz com que eu queira tudo para mim. Não é? E com que tudo aquilo que eu possa trazer para o meu lado, para o lado bom da força, em vez de ir para o teu, trazer para o meu, eu vou querê-lo. Okay? Portanto, há quase que esse espírito de competição que está inerente quer à pessoa, quer ao ambiente. Muitos comerciais ainda acham que a área de vendas é uma área de soma nula. Ou seja, estás-me a ouvir bem? Sim. Pronto. Eu estava a dizer que muitos comerciais ainda acham que a área de vendas é uma área de soma nula. Ou seja, todas as vendas que os outros fazem são vendas que eu deixei de fazer. E não é assim. O mercado é gigante. Há vendas mais do que suficientes para todos. Mas esse espírito é desenvolvido, quer o ambiente o provoca, quer muitas vezes a direção das empresas o provoca. Acho que é promovido também esse comportamento é promovido pela organização. É porque lhes interessa muitas vezes. Interessa-lhes atiçar. Isto é quase como uma luta de galos. Interessa-lhes atiçar. Quanto mais o Michael tiver atiçado, melhor, porque isso vai fazer com que eu consiga atiçar também melhor o João. Portanto, e eles depois vão se atiçar um ao outro. Isso é excelente até o ponto em que se aceita que a dada altura vai descambar. E é preciso aí sim, vai descambar. É certo. E por muitos é também um dos focos da gestão de conflito. Às vezes começa muito por aí, pela comparação e pela competição deixar de ser saudável. É sobretudo por aí.
sim, mas é impossível de fugir a essa competição. Dentro da área comercial é muito difícil. Agora, cabe à empresa e cabe ao comercial, por sua própria autonomia, dotar as pessoas e dotar-se a si mesmo de competências de gestão de conflitos e gestão emocional, sobretudo. Porque a única certeza que há é que vão haver situações de conflito. Não só com os colegas, mas sobretudo com os clientes. Eu tenho quase tantas situações de conflitos com clientes como com colegas. A própria venda é uma situação de conflito constante, não é? Há ali uma negociação onde cada um tenta levar a brasa à sua sardinha. Nós muitas vezes ouvimos alguns formadores um bocadinho mais... Vou gerar aqui já um conflito um bocadinho mais teóricos e menos experimentados na área de vendas, quererem embelezar muito a questão da negociação e a questão do próprio processo de venda. Tu tens que trabalhar sempre em prol do cliente. Obviamente que sim, mas se não trabalhares em prol do teu trabalho também, do trabalho da tua empresa e dos resultados da tua empresa, não vale a pena trabalhares em prol do teu cliente. Os três têm que ganhar, tu, o cliente e a empresa. E quando tens o cliente a querer ganhar, tu a quereres ganhar também, encontrar aqui aquele meio termo onde os dois saem satisfeitos é muito difícil, porque o cliente vai achar sempre que podia negociar mais o preço, eu vou achar sempre que dei mais do que aquilo que podia dar, ou devia dar, e então há sempre aqui uma dança que a dada altura, chamemos o que quisermos, é um conflito. Isso vai sempre acontecer. Depois há aqueles que se extrapolam mais, mas são outras questões. Esse ponto de equilíbrio é complicado. Não é fácil de encontrar. Mas sim, exato. Eu acho que essa promoção que as empresas fazem de competição entre os comerciais acaba por resultar em muitas situações de conflito. Na tua área, no teu percurso, certamente tiveste vários, não sei se nos queres brindar aqui com alguns de conflitos que passaram pela tua mão e como é que os resolveste? Tive vários, alguns que resolvi melhores que outros. Eu sempre fui uma pessoa, lá está, se calhar faz parte do meu perfil inato. Eu sempre fui uma pessoa muito combativa e eu não posso ser conflituosa, mas nunca fugi a uma boa discussão. E entrei para a área certa, entrei para a área comercial. E então Claro. começou logo muito cedo. Eu comecei a trabalhar em vendas com 17 anos e lembro-me com 18 anos, com 18 não, ainda tinha 17, estava na Phone House do Colombo, foi o meu primeiro emprego na altura. Eu lembro que tive um cliente muito complicado, que me ofendeu, atirou-me com o bilhete de identidade, ainda eram bilhetes de identidade, atirou-me com o bilhete de identidade na cara e eu aguentei, sabes? Quando vais engolindo e vais querendo ser profissional. Queres ser profissional, exato, queres manter o teu profissionalismo, sabes o que é esperado de ti numa situação de stress e de conflito extremo, não é? Em que chegámos ao ponto de, para mim foi uma agressão, não é? Atirar-me literalmente o bilhete de identidade para a cara. Eu fiz tudo by the book, até que o senhor sai-me da loja para fora, já com o processo resolvido, e eu explodi e fui atrás dele. Tinha 17 anos. Foi talvez a minha primeira situação de conflito a sério, que eu não tive a capacidade. Levado ao limite. Eu esperei que ele saísse da loja e fui ter com ele fora da loja. E para teres ideia, ele estava com o advogado, que já era a terceira ou quarta vez que ia à loja, portanto eu já tinha aguentado 3 ou 4 situações com aquele mesmo cliente. Houve queixa-crime, houve um stress danado, mas para mim foi uma excelente aprendizagem, porque eu percebi, calma, nem todos os clientes são porreiros. E eu estou mais exposto aqui do que aquilo que eu acho que na realidade estou, porque eu achava que aquilo era a minha chafarica. Eu tenho que seguir o que a empresa me manda, mas aqui quem manda sou eu. Aqui é o meu boss, reino, não é? Aqui é o meu reino. Portanto, se entras daquela porta para dentro, és meu convidado. Mas não era bem assim, eu estava muito, muito exposto. Eu creio que provavelmente foi a primeira vez que eu percebi com clientes que poderiam haver essas situações de conflito e que eu tinha que saber lidar com elas. Mais tarde, quando trabalhei no Home Splice, tive uma situação muito semelhante, em que eu geri muito bem, fechei a venda. Foi uma situação em que o senhor, assim muito resumidamente, o senhor ligou para lá de manhã, vamos dizer que ele se chamava António, só o meu nome é António, queria saber de condições para me inscrever. Eu só, as condições são estas, eram 96 euros na altura, é o nosso preço de tabela. Mas eu sei que há quem pague menos. Olha, se quiser podemos fazer um protocolo com a sua empresa, tem 10% de desconto. Tudo bem. Então já ligo para aí. Porreiríssima naquela, bom, ele não me quis dar número de telefone, não me quis dar nada, mas eu fiz o que eu tinha a fazer. À hora do almoço entram lá uma mãe e uma filha e começam a pedir condições. E elas tinham
elas tinham um acordo com a empresa, portanto eu dei-lhe o desconto, já os 96 mais 10% de desconto, dava 95 euros, ou 85 euros, 86 por aí. Isto diz-me ela, espera um bocadinho que vem o meu marido. Eu, tudo bem, vamos esperar o seu marido. Entra um senhor bem parecido, isto foi na Quinta da Beloura, na altura, entrou assim muito queque, e diz, olá, o meu nome é João, cognome António. Foi consigo que eu falei de manhã. Foi comigo, sim senhora, e você enganou-me e está a enganar a minha filha, você é um aldrabão, por isso você vai fazer uma inscrição abaixo desse preço. Cláudia, o meu instinto, born and raised na Amadora, eu fiz ali, tipo, passou-me na mente tudo menos dar-lhe um aperto de mão, não é? Eu procurei explicar, com muita calma, negociámos preço, tivemos ali 2 horas a negociar, e eu fechei a venda, mas cheguei lá dentro e parti um armário. Alguém tinha que pagar esta fatura. Alguém tinha que pagar. E é o ponto onde eu quero chegar. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Mesmo as pessoas que lidam muito bem com situações de conflito vão precisar de extravasar. É importante haver essa consciência. Por exemplo, eu precisei de 2 ou 3 situações para perceber, ok, eu mesmo sendo muito profissional, eu vou precisar de rebentar para algum lado. Agora, ou rebente onde eu quero, de forma intencional e da forma que eu quero, ou eu não vou conseguir controlar esse processo de explosão. Sobretudo pessoas que estão na área comercial, que têm um perfil um bocadinho mais de equilíbrio, okay? Tu conheces o disso, portanto, pessoas que são um bocadinho mais verdes, pessoas que são um bocadinho mais sensitivas, elas aguentam e aguentam e aguentam e toleram do cliente, e toleram do colega, e toleram do chefe, e às vezes chegam a casa e toleram da mulher e do marido, elas vão ter que explodir. E de repente saem do verde para o vermelho, saem de um perfil de equilíbrio para um perfil de desequilíbrio, e não conseguem controlar para onde explodem, nem de que forma é que explodem. Então é importante, por muito que se consigam gerir estas situações de conflito, perceber onde é que se vai extravasar. Foi isso que eu aprendi nessas 2 situações. A partir daí tive algumas situações mais ou menos equilibradas, barra desequilibradas, mas muito intencionais. E podia estar aqui a noite a dar contar de histórias. Exato, porque isso também se treina, não é? Essa capacidade de conter na hora e fazer aquela gestão do conflito, seja com clientes, ou seja com colegas, também se treina e depois o levar isso para um outro contexto onde seja possível, digamos assim, descarregar. Portanto, isso também faz parte do treino e da experiência. Sim, as 2 coisas se treinam. Pessoas que não têm capacidade de enfrentar ou de gerir conflitos, porque as 2 coisas são importantes. Há muita gente que pensa na gestão de conflitos como fuga ao conflito. Está completamente errado. Completamente errado. Gestão de conflito pode ser tu escolheres envolver-te num conflito com uma finalidade muito própria e teres sempre algum tipo de controle, porque nunca vais ter o controle total sobre aquilo que está a acontecer. Quanto mais não ser, tens o controle de escolher, ok, eu não quero isto ou não quero isto neste momento, vou-me embora. Então as 2 coisas treinam-se. A capacidade de lidares com o conflito, okay? De enfrentares o conflito, porque há muita gente que não tem essa capacidade, ou a capacidade de respirar fundo no meio de uma situação mais complicada. E as 2 coisas treinam-se. Eu escrevi um artigo, já agora se me permites também dizer, no meu site há um artigo que é Como Perder o Medo de Vender. O título é algo desse género. E é precisamente sobre isso que eu faço. A maioria dos comerciais que têm medo de vender, não é de vender que eles têm medo, é do conflito. Eles têm medo das objeções do cliente. De enfrentar, não é? De enfrentar as objeções e enfrentar aquela situação. Tal e qual. De enfrentar alguém que lhe diga, mas você está maluco, isso é muito caro. E de conseguir encaixar e trabalhar com esse feedback. Porque é só isso. É um feedback. Não é mais nada. Mas que é difícil. Há algumas pessoas que também não se encaixam na área, na área comercial devido à objeção. Porque quando tem alguma objeção ou quando há um tipo, não é uma negação, mas quando o cliente coloca alguma objeção, é extremamente difícil lidar com isso. A pessoa lidar com isso, muitas vezes até acha que é um ataque à pessoa. E há muito desencaixe nessa área. Há muita gente dentro e fora da área comercial. Isto não é inerente só à área comercial. Nós estamos a falar da área comercial porque eu trabalho na área comercial, mas isto é transversal a todas as áreas profissionais ou pessoais. Em casa é a mesma coisa. Só muda o ambiente, mas a dinâmica é mais ou menos a mesma. As pessoas personalizam muito o conflito, personalizam muito a reclamação, a queixa, a observação. E muitas vezes, para eu aprender a lidar com conflitos, é só perceber isto não tem nada a ver comigo.
Isto não, Exatamente. sou eu que estou na frente, mas ele não está a reclamar comigo. Mesmo que ele diga, tu és isto. Não, isto não tem nada a ver comigo. Isto tem a ver com ele e com as condições que eu lhe estou a apresentar. Mais nada. Exatamente. Isto tem a ver com a não concordância dele com algo que eu lhe estou a apresentar. Então, quando tu tiras o problema de ti, consegues trabalhá-lo melhor. Exatamente, exatamente. E eu falava disso há uns dias. As pessoas precisam de encarar para as situações como o problema não está em mim, nem está em ti. O problema é isto que vamos tratar e despersonalizar completamente o problema, porque senão vamos meter aqui as emoções todas a jogar nesta competição e não vai correr bem. Mas eu Toda a acho gente que é perde. exatamente, exato. É uma das grandes objeções de muita gente que às vezes até abandona a área comercial, que tem algum jeito, empatia, tem algumas características que os podiam ajudar, mas o facto de lidarem com o não, para eles é um conflito, gera um conflito dentro deles e acabam por não dar o passo seguinte. Tal e qual. E Não sei pessoas... se concordas. Concordo. Há muita coisa. É o facto de não conseguirem lidar com a rejeição, é o facto de não conseguirem lidar com o fracasso. A área comercial ela é feita de fracassos. E isso muitas vezes gera um conflito interno, que é de mim para mim mesmo. E esses muitas vezes são os mais complicados. É o meu conflito comigo mesmo, o meu conflito com o meu desempenho, o meu conflito com as minhas escolhas. E quando tu entras nessa espiral, porque isso depois é uma espiral, não é? Ela vai alavancando e vai ganhando velocidade, é tipo uma bola de neve. Tens que saber dar um stop, esse conflito interno, e aprender a sair do problema também e olhar de fora. Muitas vezes, a maioria das pessoas, sobretudo quando entra pela primeira vez na área comercial, o grande erro delas foi escolher o projeto errado. Só. Não foi escolher a área errada, não foi escolher o timing errado, foi só escolher o projeto errado. Mais nada. É uma questão de mudar de projeto. Não tens que mudar tudo em ti, não tens que mudar tudo na área onde estás a trabalhar. Muda só o projeto. Porque, olha, esta é a melhor área para se trabalhar. Eu sei que trabalhas noutra área, mas não há, a melhor área é a área comercial. Não há, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional, em termos de ganhos financeiros, e não só, mas sobretudo financeiros, é a melhor área para se estar. Se alguém dissesse, a área comercial tem uma grande bagagem, não é? Tem uma mala recheada, digamos assim. Sim, se tu és comercial, sobretudo se és comercial em algumas empresas, fazes o que quiseres na vida. Não é? Por isso é que a área comercial é provavelmente aquela que mais progride. É muito difícil um comercial que tenha sucesso não ter oportunidades de progressão na carreira. Ele vai ter. Quanto mais sobe na sua carreira, mais capacidades, mais competências de gestão de conflitos e gestão emocional ele vai precisar ter. Isso é ponto assente. Exato. E eu acho que eu voltava aqui a referir que eu acho que passa muito também por treino, porque a forma de nós vermos o conflito também passa por treino, porque o primeiro impacto é nós aceitamos, quer dizer, vemos aquela situação como uma agressão pessoal e depois isso é muito trabalhado ao longo do tempo e da experiência, e eu acho que vai muito com o treino. E o que é que tu achas que será a ferramenta mais importante para uma pessoa que entre na área comercial esteja preparado para esse conflito, para esses todos os conflitos que vão surgindo? Estar preparado ou estar disposto a ser preparado. Estar disposto a isso a qualquer altura da sua vida. Porque acontece, muitas vezes, eu falo nisto também num vídeo no meu canal do YouTube, tu entras na área comercial e entras com o pica todo e começas a ter sucesso. E depois o teu ego começa a insuflar, não é? E quando começa a ter sucesso e o teu ego começa a insuflar, tu começas a achar que a causa dos teus resultados és tu. Também personalizas isso. E começas a fugir ao processo que te passaram, começas a fugir às regras que a empresa te incumbiu de cumprir, mas que agora, como já tens alguns resultados, achas que não há necessidade de o fazer, começas a querer fazer as coisas à tua medida. E quando começas a querer fazer as coisas... atalho, não é? Começas a fazer atalhos ou começas a ter ideias brilhantes, daquelas que se tem na casa de banho, e os resultados começam a cair. E quando os resultados começam a cair, é importante tu estares, nós chamamos de coachable, não é? É importante tu estares disposto a ser trabalhado, disposto a ser treinado. E com a maioria dos comerciais isso não acontece. Numa fase inicial pode acontecer, mas quando já começam a atingir resultados, deixam de estar dispostos a ser treinados. E se calhar é nessa altura que precisam mais de desenvolver, entre outras, as competências de gestão de conflitos. Entre outras. Gestão de conflitos é transversal a todas as áreas e é transversal, é válido para todas as direções, como eu disse, para os teus colegas, para os teus clientes, para os teus superiores, que muitas vezes tens conflitos com os teus superiores. Tive
passava aqui a noite a contar conflitos com superiores meus, alguns que eu fui mais coachable, mais treinável, outros que não. No teu relacionamento conjugal, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu cão, essas competências vão ser úteis de forma transversal na tua vida. Em todas as áreas da vida. Estamos aqui um comentário da Claudinha. Ela trabalha na área comercial também há muitos anos e ela diz que a área comercial é vantajosa na empresa certa. Noutras, em 8 anos não se consegue evoluir financeiramente, faça-se muito ou faça-se pouco e isto desmotiva. Eu também acredito nisso, que a paragem de um profissional na área comercial, o não evoluir, o não ser reconhecido, o não conseguir passar para outros projetos maiores, acaba também por frustrar a pessoa e gera também um conflito, tanto interior como depois até com a equipa e com a empresa. Claro. Essa pessoa ela já está em conflito. Tu conheces a Cláudia, pelos vistos? Conheço. Pronto. Essa pessoa ela já está em conflito com ela própria, quanto mais não seja, por se permitir estar há 8 anos num projeto onde não está bem. Ela respondeu, ela própria deu a resposta. Deixa-me puxar isto aqui para trás. A área comercial é vantajosa na empresa, noutros 8 anos sem evoluir financeiramente. O problema é a empresa. O problema é a empresa. E se calhar ela já sabia disso no primeiro ano, no segundo ano, e decidiu ficar. É isto. Acho que às vezes há um investimento, há também, mas isso não é na área comercial, eu acho que é transversal. Eu acho que as pessoas têm acreditam, eu acho que há sempre uma luz ao fundo do túnel que nos faz acreditar que nós também podemos imprimir algumas dos nossos pensamentos na empresa, ou seja, é aquele espírito de que isto vai mudar, isto um dia vai mudar, nós vamos conseguir mudar. E eu por acaso tenho muito essa expectativa que as pessoas por algum esforço, com algum tempo, conseguem mudar algumas coisas, e eu também acho que isso é uma coisa que nos vai segurando nos agarrarezas. Não sei se partilhas desta opinião. Olha, vou-te fazer aqui uma analogia. Isso é uma das coisas que nos vai agarrando às empresas e aos casamentos, não é? E vê-se quer do homem para a mulher, quer da mulher para o homem, mas sobretudo mais da mulher para o homem. Ele vai mudar. E acham que vão conseguir ter influência, acham que vão conseguir ter impacto nisso. E passou-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 e de repente dão por si em 20 anos de casamento tipo, já não aguento mais, vou chutar o balde. E chutam o balde. Percebes? Sim. E depois pensam, já podia ter feito isto há 2 anos atrás, devia ter arriscado há 2 anos atrás, devia ter dado um passo em frente, por muito que isso me custasse na altura, há 10, 15, 20 anos atrás. Percebes? Com as empresas é igual. Não é fácil mudar uma empresa, a não ser que tu tenhas um papel de grande influência sobre a pessoa, não dentro da empresa, mas sobre a pessoa que tem capacidade e autonomia para definir, para implementar essa mudança. Então é muito difícil e quanto maior a empresa for, mais difícil é. Isto não, é a regra, não quer dizer que não hajam exceções, mas a regra é esta. Eu sou defensor de que se tu estás mal, a área comercial tem mais do que oportunidades. Ninguém precisa estar 8 anos, estagnado na área comercial, seja em termos de carreira, seja em termos financeiros, sobretudo em termos financeiros. Sobretudo em termos financeiros. As oportunidades são muitas mesmo. Muitas mesmo. Mas há projetos, eu conheço realmente projetos que são aliciantes, porque trabalhamos com temas que às vezes não é possível nós, ou melhor, não é tão fácil nós replicarmos noutras empresas. E eu 8 anos? Bem a Cláudia. São aliciantes durante 8 anos? Pronto, assim, cada um também, não é? Valoriza o que valoriza, não é? Às vezes nós valorizamos mais o projeto, outras vezes é mais a componente monetária. Pronto, e é o que ela diz, acreditar num projeto faz acreditar que as coisas vão mudar para melhor. Eu percebo o que ela diz. 8 anos é realmente um tempo bastante considerável na vida das pessoas. Mas às vezes há aquele projeto que nós investimos um bocadinho mais por acharmos que vale a pena, que um dia será um bocadinho melhor ou um bocadinho diferente. O custo de oportunidade pode ser muito alto. Vou fazer outra analogia aqui com a Bolsa. Eu durante muito tempo investi na Bolsa e há um mecanismo que se chama stop loss, que é, eu comprei as ações, vou dar um exemplo real, comprei as ações a 3,60€, elas desceram para 3,30€, mas eu achei, eles pagaram dividendos agora, portanto é normal que a avaliação da empresa deixa, mas vai subir. E de repente desceu para 2,80, e de repente desceu para 2,60. Não, mas isso é uma grande empresa, não é?
há grande parte dos serviços públicos em Portugal que estão baseados nesta empresa, portanto, vai voltar a subir e eu vou recuperar o meu investimento. Quando tudo em mim me dizia para cortar as perdas, ok? Stop loss, tipo, vende agora, recupera algum, mas vende e investe noutro sítio, porque o teu custo de oportunidade começa a ser mais alto do que devia. E essa empresa desceu 1,5€, 90 cêntimos, 15 cêntimos e até que acabou. Estamos a falar da Portugal Telecom, que saiu da Bolsa. Eu investi milhares de euros na altura, achava que ia subir e não quis parar o meu, não quis acabar o meu namoro com o Portugal Telecom. Foi há muito tempo, ainda era PT. E isso custou-me todo o meu dinheiro. Muitas vezes estamos numa empresa onde acreditamos num projeto, mas não temos futuro, isso vai-nos custar toda a nossa vida. E há muitas pessoas que se mantêm na empresa porque não querem ter conflito com o chefe, porque não querem ter conflito com o marido ou com a esposa, porque não querem perder alguma segurança na sua vida, nem que seja a um nível, nem que seja durante um curto período de tempo. E isso é uma má gestão emocional e é uma má gestão dos seus próprios recursos internos. Na minha opinião, não conheço a Cláudia, não conheço o projeto dela. Exato. Mas eu já trabalhei com mais de 100 empresas enquanto profissional, contratado por essas empresas e como prestador de serviços, formação, consultoria em Portugal, no Brasil, no Reino Unido. Foram milhares de formandos e acreditar padrões que se repetem muito. E o da Cláudia, sem conhecer, estou a falar um bocadinho assim, estás a ver, ao sabor do vento, mas encaixa nesse padrão. Exato. A área comercial também é assim, one time, one shot e por isso é que também há muita rotatividade na área comercial, porque as pessoas acabam por ter uma percepção se é o seu projeto, se não é, e acabam por ter maior mobilidade, talvez. O que é que... 2 anos, isto, lá está, isto não é científico, isto é a minha sensibilidade no terreno. 2 anos é o máximo. Tu entras numa empresa, num projeto, se após 2 anos ou não estás a ganhar muito bem, ou não és chefe de equipa, ou não te passaram por um projeto mais ambicioso, porque em vez de subires, podem dar um projeto lateral, ok? Mas diferente, que te volta a motivar, que te volta a dar gás. Na minha opinião, 2 anos é aquele teto. Se tu estás 2 anos numa empresa e não subiste ou não estás a ganhar mais do que ganhavas há 2 anos atrás, começa a procurar. Por muito bem que estejas, começa a procurar. Atenção, podes estar a ganhar 4, 5 mil euros por mês e queres continuar ali. Vai chegar a uma altura que esse dinheiro não vai fazer diferença na tua felicidade. Estás a ganhar 4 mil euros, mas estás para aqui todo rebentado, sabes? Chegas a casa, não tens paciência para os teus filhos, para a tua esposa, não treinas, só queres comer, para ti tudo é chato, toda a gente implica contigo, tudo está a contribuir ou está a planear contra ti, sabes? Chega a uma altura, outras coisas vão vir ao de cima. Eu, em 2016, eu ganhava 4 mil e qualquer coisa euros por mês. Era muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Sim. E saí para abrir a minha empresa. E atenção, ganhava com isenção de horário, trabalhava em vários sítios em Portugal. Eu só tinha que apresentar resultados. Apresentava, ao final do mês caía lá o dinheiro, de resto, entregavam umas leads. Olha, tens aqui as leads, os contactozinhos quentinhos, só tens que vender. Eu era muito bom a converter, excelente. Cada conversão dava-me cerca de 300 euros. Excelente, fazia 5, 6, 7 por semana, era excelente. Com os descontos dava ali os 4 mil euros, mas com uma altura chutei o balde. Disse, não, já estou aqui acho que estava lá para aí há 1 ano. Chega, vou começar um projeto por conta própria. E foi muito difícil financeiramente, mas sentia-me muito vivo, percebes? Muito vivo mesmo, muito vivo. Sim, a área do empreendedorismo é outra área muito rica na área profissional, é também uma área muito desafiante. Michael, qual é aquele conflito que mais acontece que é completamente desnecessário? É difícil dizer-te mas todos os conflitos que não tenham nenhum objetivo, nenhuma finalidade além do ter razão são completamente desnecessários. São completamente desnecessários. E às vezes nós entramos nesses conflitos só para nos provarmos a nós e aos outros. É só para ganhar, é só para ter razão. Isso vai desgastar o relacionamento, vai desgastar a outra pessoa. Todos esses, que sejam só uma massagem ao ego, são completamente desnecessários. Okay? Se a pessoa sentir necessidade disso, é importante as pessoas terem uma presença emocional e uma consciência emocional muito grande. Se as pessoas sentirem necessidade disso, de se provar através de um conflito, através de uma discussão,
façam num sítio onde isso não custa nada para elas. Vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei com coaching muito tempo e houve uma altura que eu me senti senti que tinha perdido a minha, deixa-me usar uma palavra que não seja ofensiva, porque acho que na área comercial é uma das coisas que nós agarramos são os palavrões. Mas tinha perdido a minha força enquanto comercial, tinha perdido aquela capacidade de responder à letra, tinha perdido aquela capacidade de magicar uma solução que muitas vezes nem o cliente nem a minha empresa tinham percebido isso, aquela capacidade de luta. E então chegou uma fase da minha vida em que eu senti que eu precisei de entrar em conflitos, eu preciso de arranjar confusão com alguém, eu preciso discutir com alguém, eu preciso discutir nem que seja só para ter confusão. E o que é que eu fiz? Eu tenho um grande amigo meu que se chama André Lopes no Facebook, que há cerca de 10 anos a única coisa que fazemos é discutir sobre o Benfica Sporting. Só no Facebook, só. E toda a gente me diz, tu perdes tempo com isso, tu és maluco. Até já me ofenderam, para teres ideia. Tipo, tu dizes que és coach e tens essas conversas no Facebook, tu és um falso. Eu bloqueei logo, é certinho. Mas eu... Acabas com o conflito. Não, aí acabo com ele logo, tipo, a pessoa diz, tu és um falso. Desamigar, está feito. Nem respondo, porque o meu objetivo ali é com aquela pessoa poder extravasar, poder ter o meu espaço de descompressão. O tema é Benfica Sporting, como podia ser caracóis contra pica-pau, uma coisa qualquer, percebes? E passamos muitas vezes semanas nisto, meses nisto, há anos que andamos nisto. Mas é com aquela pessoa, com aquele objetivo, nós nunca conversámos sobre isto, mas ninguém aponta o dedo um ao outro, tipo, ele não diz que tu és parvo ou tu és isto, nem eu digo que ele é aquilo. Não, a tua opinião é isto, a tua posição é aquilo, percebes? Não atacamos a identidade um do outro, atacamos só as escolhas um do outro. E eu faço aquilo com aquela pessoa, com mais ninguém, mesmo. E é o meu escape. Portanto, se sentes que precisas gerar um conflito só para teres uma massagem web, para provocares ou para demonstrares algo para ti mesmo, encontra o espaço ideal para isso. Ponto. Exatamente. Retirar isso um bocadinho da área profissional. Quem trabalha em vendas tem que ter um bocadinho uma serenidade, não é? Pelo menos passar uma serenidade e uma inteligência emocional que permita ter um diálogo confortável e não levar mais essa carga emocional para cima da conversa, não é? És um bocadinho vermelho, Michael. Eu tenho um... És um bocadinho vermelho. Eu sou amarelo, de 0 a 100 sou 100, o que é engraçado e é desafiante. Sim. E o meu vermelho está cada vez mais alto, mas intencionalmente. Tu quando és comercial tens que ser vermelho, e para quem não... E sim, porque quando trabalhei só com coaching, ou maioritariamente com coaching, o meu perfil de comportamento verde começou-se a desenvolver. E o perfil de comportamento verde é aquele perfil que foge aos conflitos, é aquele perfil de equilíbrio onde quer que toda a gente que esteja à sua volta esteja bem, esteja confortável, onde põe os outros à sua frente, ou seja, entre eu e tu estarmos bem, eu quero que tu estejas bem. Se tu estiveres bem, eu estou bem. E isso começou-me a custar muito caro. Sobretudo quando tive um negócio próprio, não é? Este meu último negócio, isso começou-me a custar muito caro. Eu disse, calma, eu tenho que desenvolver o meu vermelho. E comecei a desenvolver o meu vermelho, a desenvolver, e hoje sou amarelo com vermelho, o que é muito difícil. São duas forças que se sobrepõem ao ambiente. Não é? E quando eu entro num ambiente novo, hoje em dia, ou eu controlo, entre aspas, não é? Não quer dizer que eu preciso de controlar, mas preciso ter algum domínio sobre ele, ou então a minha tendência é ir embora. E perco sobre isso. Mas eu sempre fui assim, olha, entrou um grande amigo meu, o Rodas, o Rodrigo, da escola, eu sempre fui assim, mesmo na escola, sempre tive um padrão comportamental muito dominante. Pronto, em adulto temos que controlar isso de também alguma... é o que é pedido na área comercial, também é um bocadinho pedido nesses perfis, não é? Nesses tipos de personalidade, são aquelas que acabam também por se destacar e por entregar mais resultado. Sem dúvida. Na área comercial, amarelo com vermelho, vermelho com amarelo, o azul, que é um perfil mais de processos, mais de procedimentos, pode ter muito sucesso na área de vendas se a empresa tiver um processo de vendas que lhe permita pura e simplesmente executar. Só. Okay? E para quem não... Olha, já agora vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Para quem não conhece o DISC, se não te importas. Não me importa nada. Para quem não conhece o DISC é uma ferramenta que analisa os diferentes perfis comportamentais.
Na minha página de YouTube há uma palestra que eu dei na Universidade de Lusófona onde se fala sobre a arte do relacionamento. É um dos meus vídeos mais antigos. Dê uma vista de olhos lá, eu explico em meia hora o que é o DISC e tu vais conseguir perfeitamente identificar qual é o teu padrão comportamental, o que tens e o que eventualmente podes querer desenvolver. E é possível tu teres um determinado padrão comportamental e quereres desenvolver intencionalmente outro. Na área comercial, se tu não o fizeres, o ambiente vai fazê-lo por ti. Mas estavas a dizer que, olha, sem querer abusar aqui, é importante na área comercial tu teres um perfil comportamental mais dominante, portanto amarelo ou vermelho, mas se numa equipa tiveres todos assim, eles vão se comer vivos. Só vai faltar, aliás, eles vão andar à porrada, não é só vai faltar, eles vão andar à porrada, não há hipótese, porque são todos macho alfa e num grupo só pode haver um macho alfa, não pode haver dois machos alfa. Isto é assim em todas as raças, inclusive na raça humana. Num determinadamente só pode haver um macho alfa. Quando há muitos, cuidado, tem que haver normalmente é o diretor comercial, que seja ainda mais alfa que todos os outros, que bata a mão na mesa e diga, calma, vocês são lixados, mas aqui... Então achas que... Desculpa interromper, a gestão do conflito cabe sempre ao diretor comercial. Ou seja, sobretudo ao diretor comercial. Sim, sobretudo. Nunca aos recursos humanos, nunca levar esses assuntos para outros departamentos. É sempre tratado ali na área comercial. Eu vou-te dar a minha opinião, que não é tão unânime quanto isso. Os recursos humanos estão completamente desfasados da realidade na maior parte das empresas. Não tem mínima noção. Os recursos humanos conhecem a realidade que a universidade lhes ensinou, que os livros lhes ensinam, e que as formações lhes ensinam. Mais nada. Sobre terreno, os recursos humanos sabem muito pouco. Por isso, quando os recursos humanos tentam gerir um conflito, quando os recursos humanos tentam gerir uma situação mais complicada, não têm competências para o fazer. Não têm competências reais. Podem ter não, tem know-how formativo, técnico ou teórico, mas prático, não tem. Nenhum mesmo. Nenhum. E quanto mais tentas seguir os livros, ou aquele conhecimento mais académico, muitas vezes pior é. Porque as pessoas que estão no terreno ou não te vão compreender, tipo, que língua é que tu estás a falar? Eu não sei que língua é essa, é uma língua completamente estranha para mim. Ou então vão perceber e vão achar que lhes estás a dar um chá e eles querem, dizem que sim, viram as costas e vão dar a porrada para o outro lado. Sabes? Que era como fazíamos na escola com os professores e com as contínuas. Na minha opinião, esquece os recursos humanos. Tem que ser o superior, ou hierarquicamente superior, que está mais próximo da realidade daquelas pessoas. Na área comercial é o diretor comercial. Exato. Eu não sei muito bem a quantas estamos, ainda temos algum tempo ou não, não sei se estás a controlar isso, ajuda-me. Nós, entretanto, te interrompemos. Mas Michael, o que é que achas, em termos de formação, para ajudar as pessoas a serem melhores comerciais nesta área da gestão de conflitos? O que é que tu aconselhas? Que áreas trabalhar? A área da personalidade, a área do relacionamento do discurso, por exemplo? O que é que tu achavas? Por onde começar? Uau, olha, disseste uma coisa muito interessante quando falaste de discurso. Eu acho que grande parte dos conflitos são gerados por falhas de comunicação. De comunicação, não é? Sim. E quando eu digo falhas de comunicação, não digo entre um e outro. Não. Obviamente, aquele canal de comunicação tem alguma deficiência, mas muitas vezes é a própria pessoa que tem uma deficiência de comunicação que nem ela sabe que tem. E é provavelmente as nossas lacunas mais difíceis de ganhar consciência. Ok, eu tenho uma lacuna em termos de comunicação. Preciso desenvolver, preciso de aprender a identificar melhor a mensagem que as outras pessoas me querem transmitir com este tipo de comportamento, com este tipo de discurso, com este tipo de tom de voz, com esta fisiologia, entendes? Uma das coisas que o coaching ensina é precisamente identificar aqui alguns padrões de comunicação que geram conflitos ou que geram ruído, nós chamamos de ruído. E há muitas, para dar um exemplo, uma delas é a omissão, não é? É conseguir identificar, quer na minha comunicação, quer na comunicação do outro, que há informação omissa. Okay? Que informação é que está a faltar à mensagem que me estás a transmitir? E eu tenho a responsabilidade de te sacar essa informação. Se eu estou numa situação de conflito contigo e se eu sou emocionalmente mais inteligente, se eu sou em termos de gestão de conflitos mais capaz do que tu, cabe-me a mim procurar sacar essa informação que está omissa no teu discurso. Outra delas são as generalizações. Não é?
Quando tu dizes, esta empresa só faz porcaria. Ok, só faz ou faz alguma coisa bem? Não, 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 faz alguma coisa bem. Ah, ok, então não é só faz porcaria. Tu fazes sempre isso. Faço sempre isso. Houve alguma situação em que eu não tenha feito isso? Não, houve algumas situações. Então pronto, eu não faço sempre isso. Okay? Outra, por exemplo, são as distorções. Okay? Pode haver distorções na mensagem de cada um que, uma palavra, enfim, mas que distorçam, não queria ser redundante, distorçam completamente a mensagem e a compreensão da mensagem do outro lado. Okay? Cabe-me a mim ser responsável por isso. Portanto, formações de comunicação eu acho excelentes, formações de inteligência emocional também, formações de gestão de conflitos. Engraçado, eu tive uma empresa de formação comportamental e foi sempre uma formação que eu me recusei a dar. As pessoas pediam muito. Tem formação de gestão de conflitos? Não. Não tem? Não. Tenho formação de coaching, tenho formação de pensamento criativo, tenho formação de relacionamentos profissionais, tenho muitas formações. Não gestão de conflitos, porque gestão de conflitos é tudo e não é nada. Como vês, gestão de conflitos engloba tudo isto, não é? A comunicação, inteligência emocional, perfis de comportamento. Perfis de personalidade é um bocadinho mais complexo, mas os perfis comportamentais são relativamente simples para qualquer pessoa compreender e encaixar no seu dia-a-dia. Mais do que formações, ter a disponibilidade e a intencionalidade de, no seu dia-a-dia, identificar situações onde esse conhecimento se aplique e procurar usá-lo. As formações só por si só não fazem nada. Só por si só. As formações só por si não fazem nada. Okay? Se não saíres das formações e procurares identificar e atuar imediatamente sobre elas, não vale a pena. Vou dar aqui um exemplo, que até foi uma mensagem que te enviei, relativamente aos padrões comportamentais, não é? Ao DISC. Há uma série, que é a Família Muito Moderna, onde cada pessoa tem o seu perfil comportamental e é facilmente identificável e é muito fácil prever o que é que essa pessoa vai, embora seja uma personagem, o que é que vai acontecer a seguir, porque aquilo está a trabalhar para que aquela pessoa corresponda àquele perfil comportamental. E eu trabalho muito isso com a Patrícia, que é a minha namorada. Não é? Por exemplo, olha, estás a ver? O Phil teve um comportamento amarelo, a Claire teve um comportamento azul, o Luke teve um comportamento amarelo, percebes? Porquê que este comportamento é amarelo? Porquê que este comportamento é azul? E nós conseguimos aplicar, mesmo que seja só identificar numa série, aquilo que aprendemos no momento. E essa para mim é a melhor escola, é o terreno. A Liana diz que conhecimento é diferente da aprendizagem. Completamente. Há pessoas que têm todo o conhecimento, lá está, quando eu falo dos recursos humanos, o conhecimento está lá todo, mas na prática a comunicação não chega. Na prática... Aquilo não se traduz em resultado, não é? Não consegue se traduzir em resultado. Não Exato. Não se traduz. Estávamos a falar muito, estava-me a ocorrer uma situação que é muito difícil e também que pedia a tua opinião, que é como é que nós despertamos as pessoas. Eu sei que isto vem o coach ajuda muito, mas como é que nós despertamos as pessoas para essas falhas de comunicação, que as pessoas comunicam mal e que isso gera conflitos, porque o primeiro impacto é a pessoa negar, é a pessoa dizer eu expliquei-me bem, ele não entendeu. E isso é como nós despertamos na pessoa essa consciência para evitar o conflito. Olha, primeiro é assumir responsabilidade sobre o resultado que tu queres alcançar, não é passar a responsabilidade para a pessoa. Muitas vezes o que acontece é eu quero que esta pessoa faça isto ou deixe de fazer isso, então vou-lhe dizer e vou esperar que ela faça. Não pode ser. Tens que e fica entregue, não é? E fica entregue, não é? Tipo, está aqui o problema, vou-te passar, agarra nele e agora o problema é teu. Se tu não conseguires, eu é que estou em falha. Portanto, nós temos que puxar essa responsabilidade para nós. Depois temos que ter a capacidade de aceitar os riscos. Quando eu digo riscos eu se vou chamar a atenção a um colega meu, eu sei que há um risco de ele receber isso mal. Por muito que eu tente passar bem a mensagem, por muito que eu use tudo o que vem no livro, há uma possibilidade de ele responder mal e eu procurar resolver um conflito, gerar um conflito ainda maior. Okay? Isso pode acontecer. Quem diz numa equipa comercial diz, lá está, no relacionamento conjugal. Eu posso querer resolver uma situação que está a gerar algum conflito muito pequeno com a minha namorada e vou gerar um conflito ainda maior. Então, com esse medo, vou fugir. Tipo, deixa estar. Vou dar um exemplo prático. Deixar
o carregador na tomada todas as noites, não há problema nenhum. Deixa estar. Se lhe chamar a atenção, ela vai ficar chateada. E há um dia que eu acordo e até quero chamar a atenção. Patrícia, tu deixas o carregador na tomada muitas vezes. Eu nunca deixo o carregador na tomada. E de repente gerámos ali um conflito maior do que aquele que existia. Como isto é uma situação real, ok? Sim. Eu que puxo sempre a responsabilidade para o meu lado, portanto a falha aqui não é da Patrícia, é minha. Eu intencionalmente vou esperar um dia que ela deixe o carregador na tomada e vou dizer, Patrícia, olha o carregador na tomada. E aí não vai haver volta a dar, aí não vão haver falhas de comunicação. Porquê? Porque está à vista de toda a gente. Com os colegas é exatamente a mesma coisa. Olha, tu ligas para os meus contactos. Eu nunca ligo para os teus contactos. Ok. Posso discutir ou posso dar um passo atrás para seguir dar dois em frente. Ok? Olha, estás a falar com aquele cliente? Esse cliente é meu. Ah, ok. Não há como negar. Ok? Puxei a responsabilidade para mim e ser estratégico. Ser muito estratégico nisso. Muito estratégico. Exato. Intervir é um bocadinho on point, né? Intervir na hora em que está a acontecer portanto, a situação, intervir logo. A tua opinião é resolver o conflito na hora, digamos assim. Eu acho quanto mais... Eu acho, regra geral, que quanto mais deixares andar, pior. Okay? Ao mesmo tempo, há situações que na hora não será o timing certo. Não é porque aquela pessoa está mais ou menos exaltada. É pura e simplesmente porque há parte da tua mensagem que vai ser mais fraca porque estás no timing errado. Vou-te contar outra história minha. Okay? Tens tempo, não tens? Toda a gente tem claro, tempo aí. Bora lá. Até o Instagram nos cortar, nós estamos cá. O Instagram não manda, não vou falar com ela. Entretanto, cortar. Beijinhos a todos, obrigado por assistirem. Pronto, fica já despedido, mas a gente vai continuar. Voltamos, se o Instagram for abaixo, nós voltamos. Mas nós voltamos. Quando eu entrei no OMS, havia lá uma colega minha que era um terror. Vou arranjar aqui um nome fictício. Vamos dizer que ela se chamava Rita Gomes. É fictício. que era um terror. Mas era o elemento mais sénior daquela equipa. E eu lembro-me quando cheguei a uma equipa muito sénior, tudo com 10, 15 anos a mais que eu. Eu era um gaiato, eu tinha 19 anos. E eu estava doidinho para fazer a minha primeira venda. E havia empresas que tinham um protocolo com o OMS que tinham descontos maiores. E uma delas era uma empresa do marido dela, onde o marido dela era diretor e ela arranjava comprovativos para nós aldrabarmos ali um bocadinho. Eu lembro que apresentei tipo 90 euros ao senhor, o senhor disse que não podia pagar, mas podia pagar 70. Eu, excelente, porque a Rita consegue arranjar um comprovativo que me permita fazer com que ele pague 70. Eu fui lá dentro e disse, Rita, arranjas-me um comprovativo da empresa do teu marido? Arranjo, Michael, claro que arranjo. Cobra, está a ver? Disse, ei, salvaste-me, espetacular. Não, vai lá, faz a venda à vontade. Eu, ei, espetacular. Quando vieres, depois dás-me. Eu, desculpa? Sim, quando vieres, dás-me os formulários de inscrição. E eu, mas porquê? Então, porque se eu te arranjar um comprovativo, as vendas têm que ser minhas, não é? A empresa é minha, do meu marido, o protocolo é meu, tem que ser minhas. Tudo bem. Fiz nada. Deixei estar. Era a regra, eram as regras, deixei estar. Vais pagar por isso. Fechei a venda pelos 80 e qualquer coisa euros, portanto mais caro, consegui fechar a venda, cheguei a ela e disse, não vou precisar porque fechei por 86,89, era o valor na altura. Passado aí, 15 dias, há uma senhora que trouxe duas amigas para inscrever, e a senhora era cliente da Rita Gomes. Eu disse, olha, a Rita não está, mas estou eu, fecha comigo. Ela fechou comigo, tudo bem, depois disse à Rita, olha, trouxe duas amigas, ficou contente, a Rita veio ter comigo, Michael, aquelas duas vendas eram para mim, eram para ti, espera aí. Mas as regras que tu quiseste cumprir na altura foram estas. Portanto, se é para seguir as regras, como elas são, agora neste caso é para seguir as regras como elas são também, e as regras dizem que as duas vendas são minhas. Jamais em circunstâncias normais eu fazia isso, percebes? Porque é como eu digo, há vendas para toda a gente. Mas eu precisei de passar uma mensagem com uma eficácia, com um impacto tão grande, que o momento certo não era aquele primeiro. Foi sim este segundo. Demorou 2 semanas, como poderia demorar 2 meses. Eu ia esperar 2 meses. Eu ia esperar 2 meses. Precisava que fosse algo com impacto. Se tivesse sido logo naquele momento, ia perder eu, ia perder ela, ia perder a equipa, não valia a pena. Agora, não é fácil. Não é nada. É mais fácil começar a disparatar. E sabes que eu sou muito, muito apologista desse método, que é não falar na hora certa, quando a hora não é certa, mas guardar para um momento mais oportuno. Porque eu acho que a mensagem num momento mais oportuno tem uma eficácia e um impacto maior com menos danos.
sabes? Porque às vezes quando entramos ali numa discussão um bocadinho acesa, no momento aquilo às vezes já não passa nada, porque já não estamos a ouvir, nem nós estamos a ouvir, nem outra pessoa está a ouvir. E aquilo acaba por não surtir grande efeito. E eu sou muito apologista de falar num outro momento e, portanto, encaixar aí esse recado, como estavas a dizer, num outro momento que seja mais impactante. Sim, que tenha mais resultados. Desde que não uses isso para fugir ao conflito. Muita gente depois começa a usar isso como um mecanismo de fuga. Eu vou usar... Eu vou responder quando for mais oportuno. E depois vem outra situação de conflito. Não vou responder agora, vou responder quando for mais oportuno. E o oportuno nunca chega. Portanto, se tiveres a percepção, tem que chegar. Se tiveres a percepção, ok, se não for agora, não vai ser nunca, manda agora. Encaixa as perdas que tens que encaixar, mas manda agora. Mais vale ser. Há poucas coisas que são melhores por dizer. A maioria das coisas são melhores se forem ditas. Por muito que isso custe a ti ou à outra pessoa. Eu acho que quanto mais claros que formos, melhor. Sim, isso também faz parte um bocadinho das pessoas, também do nível de entendimento que nós temos, que é um bocadinho que estávamos a falar. E o coach dá-nos muito essas ferramentas de passar uma mensagem que seja mais entendível e não entre ali diretamente no conflito. Há bocadinho estavas a falar de uma coisa e eu lembrei-me que às vezes há conflitos também em termos de idades, que é quando estavas a falar de uma equipa muito sénior, quando as pessoas já têm muito, tu és novo, não é? E entras para uma equipa assim, acaba por haver ali algum conflito. Não sei se já te aconteceu. Sim, eu sempre fui não, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, não é? Eu comecei na área comercial aos 16 anos, portanto, eu por regra sempre fui mais novo. Haviam pessoas que tinham o dobro da minha idade, mais do dobro da minha idade. Hoje sou eu, que recebo pessoas nas minhas equipas 10 anos mais novas. Como sénior, eu acho que a responsabilidade cabe mais a mim do que a elas. Eu tenho mais experiência, à partida terei mais conhecimento, já passei por situações que ela ainda não passou, portanto não as sabe gerir. Portanto, à partida, eu acho que a responsabilidade está mais do lado dos séniores do que do lado dos júniores. Não quer dizer que eles não sejam isentos de responsabilidade e não tenham que ter as consequências das suas ações, das suas decisões, das suas faltas da sua falta de competências ou de experiência. Tem que ter consequências, porque consequências é talvez um mecanismo de educação mais eficaz que existe até hoje. Portanto, tem que existir, mas eu tenho que compreender, ok, há um papel aqui mais meu do que daquela pessoa. Exato, eu acho que é muito por aí. Realmente o conflito, as idades acabam por gerar conflitos também noutras áreas, não só na comercial, mas também o conflito de gerações acaba também por ser um tema nas empresas que é trabalhável. Diz-me uma coisa, o coach ajudou-te nas tuas formações, na tua área, o que é que o coach te trouxe? O coaching ajudou-me muito. Pode ajudar outras pessoas ou é uma ferramenta que é suprimível? Não, o coaching é imprescindível. Aliás, foi o Eric Schmidt, se não me engano, da Google, que disse que uma das melhores decisões que tomou na vida foi contratar um coach. E é verdade que o coaching, enquanto profissão, enquanto metodologia, tem um nome um bocadinho arrastado pela lama, mas é verdade, na minha opinião, o coaching é das coisas mais importantes que qualquer pessoa pode ter na sua vida pessoal ou profissional. O coaching ajudou-me bastante. Para ser honesto, nem foi o coaching que me ajudou mais numa fase inicial, porque numa fase inicial não era o coaching que fazia a diferença. Eu conheci o coaching em 2007, 2008, tirei a minha primeira certificação internacional em 2009, mas antes disso já tinha passado por muito e já tinha algum conhecimento a nível comportamental que veio da parte do meu sogro. O meu sogro foi talvez das pessoas mais importantes da minha vida e que me ajudou a desenvolver muito as minhas competências emocionais. E eu lembro perfeitamente que uma vez fui ao quarto dele, ele tinha assim uma estante, tipo uma bibliotecazinha, e eu comecei a ler liderança isto, liderança aquilo, liderar segundo não sei o quê, líderes não sei o que mais, liderança, assim, mas porquê tantos livros sobre liderança? E ele dizia, Michael, se tu só perceberes sobre liderança, não precisas perceber sobre mais nada. Liderança é a área mais transversal que tu podes ter. Eu comecei a ler muito sobre liderança, muito mesmo. Tudo que tivesse líder no título, eu comprava.
e eu tive uma passagem ainda considerável pelo Brasil, e lá essa temática de liderança e tudo que eram temáticas de desenvolvimento pessoal estavam muito mais adiantadas. Na realidade foi essa temática que me ajudou mais, a temática da liderança. O coaching veio 3 ou 4 anos mais tarde. Até que, e como tudo o que é em exagero, começou a ser prejudicial para mim. Eu tive que desequilibrar depois para o outro lado. Ou seja, eu estava numa fase de equilíbrio, o coaching puxou-me para uma fase de desequilíbrio, ou para desequilibrou-me no sentido de fuga ao... Exato. Eu estava perfeito. Eu tinha uma inteligência emocional que me permitia identificar os conflitos que eu queria ter, os que não queria ter, como gerir e como influenciar os conflitos em que eu me envolvia, até que o coaching me levou para um outro espectro em que eu não queria conflitos, eu só queria era peace and love, ter toda a gente em paz, toda a gente equilibrada, toda a gente a dar-se. Perdi a minha competitividade. Quando voltei a ter um negócio próprio, e voltei a entrar para a área comercial, por tabela, eu precisei de pôr esse meu lado mais kinky de lado e começar a desenvolver o meu lado mais competitivo, mais conflituoso, mais guerreiro que eu tinha perdido, e hoje finalmente estou ali já numa fase mais de equilíbrio, balanceada. Mas sei que eventualmente isso vai acontecer outra vez. Eu vou desequilibrar para um dos lados, depois preciso desequilibrar imediatamente para o outro, para depois voltar aqui a uma fase de transição. Eu acredito muito nisto, que é importante, antes de tu entrares numa fase de equilíbrio, portanto, nesta questão de gestão comportamental, tu ires aos dois extremos. Vais num extremo onde não queres comprar chatices com ninguém, depois vais a outro extremo onde queres comprar chatices com toda a gente e encontras um meio termo. Só assim é que se encontra o equilíbrio, não é? É muito difícil, tipo, eu estou muito desequilibrado para um dos lados, agora quero vir aqui para o meio. Não dá porque não se conhece o meio. Portanto, tu precisas de estar num dos aspectos, estar num dos lados, ir para o outro, imediatamente oposto, e agora encontrar então um ponto de equilíbrio. Eu acredito que é isso que está a acontecer, por exemplo, com a sociedade. Agora, sem querer fugir aqui ao nosso tema, mas eu dizia muito isto nas minhas formações, sobretudo quando o Trump foi eleito. Quando o Trump foi eleito, eu estava a dar uma formação no Brasil. Imagina o que isto é, estou em São Paulo a dar uma formação e na noite anterior, Trump é presidente dos Estados Unidos. O pessoal ficou maluco no Brasil. Maluco. Tipo, ele vai fechar a entrada aos brasileiros, ele vai fazer isto aos gays, ele vai fazer isto aos LGBT, ele vai fazer isto aos negros. Estava tudo doido. Eu disse, não. Foi importante o Trump ser eleito porque nós estávamos tão desequilibrados em termos de liberdades, e estamos, e ainda estamos, atualmente, enfim, tudo é aceitável, tudo é acessível, tudo é permitido, tudo é tolerável, e caímos num extremo muito, muito delicado. Vamos precisar cair no outro, em que entra o Trump, em que entra o Bolsonaro, em que entra o André Ventura, para nos voltarmos a equilibrar, para voltarmos a encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Isto é assim em todas as áreas. Em todas as áreas. É por ciclos também, não é? Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Nós também temos, há ciclos na vida e na área empresarial, também passamos por ciclos e passamos por queremos estar em várias fases. Pronto, o Instagram avisou que já só falta 1 minuto e 54. Agora é que ele está a expulsar. Pronto, é agora. Tranquilo. Olha, muito obrigado, Michael, por esta live, dispensado o teu tempo, as tuas dicas, a tua experiência. Muito obrigada. E quem sabe voltamos aqui à conversa com outros temas também. E olha, agradeço-te imenso. Vamos cá, um beijinho grande. Tchau, tchau. Tá, tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Foi, tchau, tchau.